Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho falar sobre o livro Como Encantar um Canalha, que é o segundo livro da trilogia dos Canalhas. E se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de resenhas, gosta de indicação de livros, não esquece de deixar seu like aqui, de compartilhar esse vídeo com os amigos e de se inscrever neste canal se você ainda não é inscrito. Bom, gente, é sobre esse livro aqui que venho falar hoje com vocês, que é Como Encantar um Canalha, segundo livro da trilogia dos Canalhas, da Susan Enoch, não sei chamar o sobrenome, da Susan Enoch. Vou chamar assim, não tenho ideia se tá correto ou não. Bom, eu li o primeiro livro, né, que é Como Se Vingar de um Cretino, e eu amei o livro, assim, no nível, ele tava no meu Kindle, né, li o e-book, já tinha tempo que eu tinha ele encalhado lá, e comecei, eu tenho a meta de desencalhar livros do Kindle, né, eu acabei lendo ele bem no comecinho do ano, e entrou pra minha lista de favoritos do primeiro semestre. Então eu fiquei ansiosíssima para continuar a trilogia, porque lá no primeiro livro a gente já conhece as três amigas que serão protagonistas. Elas fazem uma lista, né? As três estão ali, no primeiro livro a gente vai essa introdução, né? As três estão ali revoltadas com a forma como os cavalheiros tratam as damas. Elas decidem fazer uma lista do que o cavalheiro tem que fazer, né? Como o cavalheiro tem que se comportar para conquistar-lhe uma dama. Claro que cada uma faz a sua lista e cada uma escolhe um homem, né? Um cavalheiro para aplicar as suas lições. Lady Georgiana faz a lista dela, aplica no Tristan, né? Que é um visconde, lá no primeiro livro, e nesse segundo livro aqui a gente vai ver a Evelyn fazendo a lista dela. Então, logo no início do livro a gente tem ela fazendo essa listinha, mas ela não tem ninguém em mente, né, nenhum cavalheiro em mente para aplicar essas lições. Até uma das amigas dela, eu não lembro se é a Lucinda ou se é a Georgiana, diz para ela aplicar no irmão dela, que é horrível o irmão dela. Ele é bem rigoroso com ela, usa ela para conseguir vantagens políticas ali, né, oferece ela para dançar com os homens importantes, com os cavalheiros ali que tem alguma influência política para que ele consiga se aproximar. Então ele não é nada bom. Mas aí ela diz, claro que não, né? Tem que ser com alguém ali de fora e também, né? Se fosse com a irmã dela, não seria um romance. Aí, até o momento, né? Ela não tinha ninguém em mente para fazer essa lição, né? Para aplicar essa lição. Só que a Evelyn, ela tá cansada de não fazer nada, né? De só frequentar saraus, chás da tarde, eventos ali políticos pro irmão dela, bailes. E ela também já tá, acho que com 23 anos, já tá na idade de casar e dispensou todos os cavalheiros que pediram a mão dela em casamento. Ela não encontrou ninguém ainda que chamasse sua atenção, que despertasse alguns sentimentos nela, né? Ela acaba encontrando um orfanato, ela se apega ali às crianças e ela decide que vai se voluntariar naquele orfanato para ajudar as crianças órfãs ali. Mas aí ela descobre que para ela conseguir se voluntariar, para ela ser aceita como voluntária desse orfanato, ela vai ter que pedir autorização ao maior canalha de Londres, que é Lord St. Albin. Não sei se eu estou chamando o nome corretamente. Lord St. Albin, ele é conhecido como santo pelas ruas de Londres, mas isso é um apelido irônico, porque de santo ele não tem nada. Aliás, tem uma frase aqui que uma das amantes dele disse que ele é tão ruim que ele não precisa ser bom. A fama dele não é das melhores. Ele é totalmente canalha, inescrupuloso, não pensa em ninguém, só pensa nele e se vai conseguir alguma vantagem com alguma coisa que pedem a ele. Ele não dá nada de graça para ninguém. Outra coisa também é que ele não faz questão de manter as suas amantes em sigilo, tá? Ele não se importa com a reputação de ninguém. Inclusive se envolve com ele sabendo disso, né? Ele deixa isso bem claro o tempo todo. E ele só quer a pessoa, até aquela pessoa ter alguma coisa para oferecer para ele. Depois que ele perde o interesse, ou que aquela pessoa não tem mais nada para oferecer para ele, ele não tá nem ligando e dá um pé na bunda daquela pessoa. Claro que quando a Evelyn chega até ele, né, para pedir a autorização, né, para ser aceita ali como voluntária, ele fica pensando no que ele poderia ganhar com isso. E a Evelyn, por ser muito bonita e ter ali a carinha de um anjo, ele resolve que vai seduzir ela, vai fazer dela sua amante. Pensando em conquistá-la, né, ele acaba aceitando ter ela como voluntária para ter ela ali perto dele o tempo todo. E aí ele vai acabando ali conseguindo se aproximar dela, os dois vão tendo ali uma certa interação, convivendo ali e tal. Mas as coisas desandam quando Evelyn descobre que que ele já negociou o orfanato com o príncipe e que as crianças têm poucos dias para deixar o lugar, que elas serão espalhadas ali, não vão ficar nem juntas, né, já que elas já são acostumadas ali uma com a outra. E aí, minha gente, Evelyn faz uma loucura que é sequestrar Santo. Sim, Evelyn sequestra Santo, coloca ele preso num calabouço ali que tem no orfanato,
com a ajuda das crianças. A intenção de Evelyn é que Santo conviva com as crianças enquanto ele está lá no calabouço e que ele pense, reflita, tenha um coração melhor. E aí que ela decide que, além de proteger as crianças, né, do orfanato ali, manter o orfanato inteiro, o lar ali das crianças, ela ainda vai fazer, aplicar as lições dela ali com Santo e transformar ele num cavalheiro, num homem melhor. Pois é, gente. Eu sofri lendo esse livro, tá? Porque me incomodou demais. As atitudes, tanto do Santo quanto as atitudes de Evelyn, tá? Nenhum dos dois são santos, mas claro que Santo é o pior, né? Que de Santo não tem nada. Primeira coisa que eu não gostei é que a gente tem um livro de romance, né? Que é um romance de época. E o Santo, ele realmente é um canalha. Ele realmente é um homem sem escrúpulos nenhum. Ele só quer seduzir a Evelyn. Ele não tá preocupado na situação que ele pode deixar ela, né? A gente tá falando de um romance de época onde a virgindade da mulher é muito importante e se ela acabasse se entregando ali para ele, né, tendo um relacionamento com ele ali, se tornando amante dele, ela não iria conseguir um casamento e ainda ela seria expulsa da família dela, né, o irmão dela, um aspirante político, jamais iria aceitar uma irmã arruinada ali em casa, né? E ele não tá nem aí com isso, tipo, ele tá pouco se importando com o que vai acontecer com a Evelyn. Tudo que ele quer fazer dela sua amante, apenas isso. Outra coisa que demorou bastante foi para que eles realmente tivessem sentimentos. O Santo, ele fica até o final do livro sem ele demonstrar nenhum sentimento pela Evelyn. Ele continua o livro todo querendo fazer dela sua amante. Mesmo depois de preso ali, mesmo depois de conseguir o que ele quer, ele não muda de ideia em nenhum momento. É transformar a Evelyn na sua amante ali, independente do que vai acontecer com ela, independente de como será o futuro dela. E isso me incomodou bastante, porque ele não melhorava, ele não evoluía ao longo da história, né? Normalmente nos romances de época a gente tem um libertino, um homem ali que não tem escrúpulos, mas ele se apaixona por a mocinha, ele vai melhorando, vai pensando nela, vai tentando proteger ela, né? E esse não foi o caso de Santo. Ele passa o tempo todo, o livro todo, sem melhorar, sem evoluir. Ele só melhora, ele só evolui um pouco no finalzinho do livro. Ele dá aquele estalo, ele percebe que gosta da Evelyn e ele começa a realmente pensar em casar com ela, em ter algo mais sério com ela. A Evelyn, ela me incomodou também, porque a intenção dela no início em ser ali uma voluntária no orfanato não é bem pelas crianças, ela se apega às crianças e tal, mas o tempo todo ela fica dizendo que ela precisa fazer algo útil, ela precisa fazer algo importante da vida dela. Então, o tempo todo ela está sendo egocêntrica, pensando só nela. Ela precisa do orfanato, ela precisa das crianças para provar para ela e para os outros, né, para as amigas dela, para o irmão dela, para a mãe dela, que ela pode fazer algo importante. Ela não colocou as crianças em primeiro lugar. Eu entendo ela querer fazer algo importante, dela querer ter alguma utilidade, né, além de frequentar chás e saraus, mas nesse caso, nessa situação, a gente está lidando com orfanatos, com crianças que não têm pai, não têm comida boa, não tem roupas, então elas passam necessidade. Claro que o Santo, pelo menos o básico, ele oferece ali para as crianças, que é um teto e a comida todo dia, mas não tem nada mais além disso. E a situação das crianças é precária e ela não está colocando as crianças em primeiro lugar, ela está sempre ali em primeiro lugar, ela quer provar que ela pode fazer uma coisa, que ela pode fazer alguma coisa importante, é só isso que ela quer. Depois, é claro, ela se apega às crianças, ela começa a proteger elas. Mas entra o outro erro dela, que é o sequestro do Santo. Gente, ela sequestra um marquês, um homem importante em Londres. E ela não faz isso sozinha, ela faz isso com a ajuda das crianças, menores de idade. Ai, gente, eu fiquei chocada quando ela faz isso com a ajuda delas, envolve as crianças ali num sequestro. Ela queria ensinar as crianças a serem pessoas melhores, a serem damas e cavalheiros, só que a metodologia dela é completamente errada, que é levar as crianças a fazer uma coisa errada para conseguir o que elas precisam, o que elas querem, né? Tipo, já que elas não tinham como manter o orfanato das formas corretas, né, das formas legais, elas partem para a coisa ilegal, que é sequestrar uma pessoa importante, um marquês, um homem poderoso, né? Então, eu não gostei dessa parte. Para completar a situação, tem crianças de 7 a 17 anos nesse orfanato e ela pega os maiores
para atacar o santo, para colocar uma arma apontada para ele. Claro que ela pega uma arma sem munição, mas mesmo assim ninguém sabe que a arma não tá com munição, né? Nem santo sabe, nem a criança sabe, nem a adolescente sabe. Então ela entrega uma arma na mão de um menor de idade. Então você pensando, meu Deus, ele não tem juízo nenhum, sério. Como é que ela quer ensinar crianças a serem pessoas melhores? Ela entrega uma arma na mão de um adolescente de 17 anos. Como é que ela quer ensinar crianças a serem boas, serem pessoas de bem, e ela arma um sequestro com essas crianças? Gente, sério, não tem como defender. Ela prende o santo para mudar ele, né, para fazer dele uma pessoa melhor e comece a gostar das crianças. Mas, gente, como é que você quer pegar um homem, tornar ele uma pessoa melhor, fazer com que ele se apegue a crianças e você prende ele no calabouço? Também em condições precárias, sem higiene básica, sem uma alimentação adequada e sem contato humano. Sério, só com as horas regradas ali, o santo ele passa muito tempo sozinho, incomoda ele fica muito estressado ali, né? Porque não tem com quem conversar, se sentindo solitário, no escuro, à noite. As técnicas da Evelyn é totalmente sem sentido nenhum, eficaz, totalmente erradas e ilegais, sério. E ainda para completar, esse sequestro não funcionou em nada, porque o santo consegue sair, né? Ele consegue se libertar. Isso não mudou a cabeça dele, óbvio, porque essa técnica não funcionaria com ninguém, né? Ninguém iria ser sequestrado e iria passar a se comportar corretamente só porque o sequestrador queria isso dele, né? E aí, santo sai de lá talvez pior do que o que entrou, né? Porque ele sai de lá ameaçando a Evelyn, dizendo que vai se vingar dela e vai se vingar de todos ali que ajudaram ela no sequestro. Ou seja, nada do que a Evelyn tentou ensinar para o santo funcionou, o que só fez do sequestro um completo fracasso, não acrescentou em nada na história, porque para mim ficou cansativa a narrativa ali, o santo preso o tempo todo, e foi longo, tá? Foi uma coisa longa, levou muito tempo ali do livro acontecendo isso, muitas páginas ali, e para mim não acrescentava em nada, eu ficava incomodada em ver as crianças agindo como sequestradores, eu ficava incomodada até mesmo em ver o santo ali numa situação daquelas, né, como sequestrado. A Evelyn também bancando a sequestradora ali, e ela tentando ensinar alguma coisa pro santo que não adiantou de nada. Se ela não conseguiria transformar ele numa pessoa melhor, com bondade, com humanidade, conversando, eu acho que preso e sequestrando e privando ele ali de contato humano e das necessidades básicas, eu acho que isso, assim é que ela não iria conseguir, né? Então, sério, gente, foi bem cansativo finalizar esse livro, muito cansativo mesmo. Eu não gostei dessa parte. E aí, como você torce para um casal que se envolve enquanto um tá sequestrado? Não tem como você torcer para eles. Eu parei de acreditar que existiria alguma coisa ali entre eles, né? Que o santo poderia amar a Evelyn, que a Evelyn poderia vir a amar o santo, porque a situação era muito caótica, muito complicada. Para completar, né? Depois do sequestro veio a chantagem. Sim, ainda piora, porque depois que o santo consegue sair do sequestro, né, ele ameaça todos eles e aí começa a chantagear a Evelyn para tornar ela sua amante mesmo, né? Ele já conseguiu o que ele queria, mas ele agora quer continuar com ela, tendo ela ali como amante. E aí, para conseguir isso, ele começa a chantagear ela, né? Ou ela continua sendo amante dele, ou ele vai contar para todo mundo que ela sequestrou ele, e claro, ela sequestrou um marquês, né? Um homem poderoso. Se isso acontecer, ela seria condenada à forca, as crianças iriam ser presas, se não fosse também condenada à forca, né? Então, por isso ela começa realmente a se envolver com o santo ali, a sair com ele, a passear com ele, a se encontrar com ele às escondidas. Gente, é muito complicado. Eu não torci em nenhum momento por o casal, não achei nada fofo, não me convenceu o relacionamento deles dois, tá? Então eu ainda pensei em desistir do livro, mas aí eu não desisti porque eu ainda quero ler o terceiro livro. Já vi que o terceiro livro, já me falaram que o terceiro livro é melhor do que esse, então eu tô com muita expectativa. Mas para fechar com chave de ouro, a autora ainda piora a situação no final. Eu achei muito ruim o final, tá? Tem cena fofa, tem coração quentinho também. A declaração do santo para Evelyn é muito linda, mas a forma como a autora colocou ali, né, como aconteceu a declaração, o pedido ali de casamento e tudo, foi que eu não gostei. Por quê?
Não satisfeito das crianças terem se tornado sequestradoras, né? Sequestradores, o santo ainda usa as crianças para fazer ali uma grande entrada num baile e pedir a Evelyn em casamento. Só que a gente tá falando de crianças órfãs que vai para um baile da aristocracia, que se sente superior a todo mundo, né? Aos pobres, eles se acham melhores, superiores, veem os pobres ali como a escória da sociedade, como pessoas com quem não pode se envolver. E aí o santo entra com um monte de crianças, acho que 57 crianças, todos maltrapilhos ali, mal vestidos, alguns até sujos, entra num baile com essas crianças para pedir a Evelyn em casamento. Quando isso acontece, eu não sei se a intenção da autora era colocar uma cena engraçada, uma cena comovente. Eu não só consegui sentir pena ali por a situação, fiquei com pena das crianças por serem colocadas naquela situação, né? Porque os aristocratas começaram a se afastar delas, assustadas, assim, achando que era uma rebelião. Outros não queriam encostar perto das crianças, né? Com medo de adoecerem. E aí ele fez essa entrada ali triunfal, que eu não vi necessidade disso. Eu acho que se ele tivesse entrado sozinho, feito a declaração dele, que foi muito linda, pedido a Evelyn em casamento, teria sido melhor do que ter exposto as crianças a uma situação daquelas, né? Uma situação humilhante até. Foi difícil. Eu mesma não gostei nem um pouco, foi difícil para ler, não pense. É isso, gente. Não é um livro que eu tenha favoritado, também não é um livro de 5 estrelas, tá? Eu acho que eu dou uns 3,5 aqui, ainda não decidi quantas estrelas eu vou dar pra ele, mas acho que uns 3,5. Mas a história não é ruim, a construção dos personagens, tá? Os personagens são bem construídos, tanto que você consegue ter raiva deles, né, por as ações dele ali. Acho que o que dificultou mais, assim, eu consegui entender eles eram as motivações. Eles não tinham grandes motivações. O Santos só queria fazer da Evelyn amante. A Evelyn queria mostrar que era capaz de fazer algo bom, mas acabou fazendo tudo errado. E é isso. Nas grandes motivações deles não me convenceram. O autor ele tem que convencer a gente, né, que tá lendo, de que aquela atitude que o personagem está tomando é o melhor para ele, é o melhor para os outros, é o melhor para a história. E não foi isso que aconteceu, né? Também o romance ficou meio que difícil de me convencer que estava acontecendo ali um romance, que eles estavam se apaixonando. E é isso. Foi difícil de torcer por eles, foi muito difícil mesmo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Mais um vídeo aqui falando mal de livro, mas não é bem falando mal, né? Eu tô dando só a minha opinião. Eu só não gostei muito do livro por essas razões, né? Sequestro, chantagem, colocar crianças em situações ilegais não é coisa que você queira ler nos romances, né? Eu, particularmente, achei que foi mais dark do que romance até. Claro que eu sei que dark é bem mais pesado do que isso, até porque a gente não tem nenhuma cena pesada aqui, é só que incomoda a gente, né? Por ser, era para ser um romance, uma coisa fofa, uma coisa leve, e acabou se transformando numa coisa que fazia, às vezes você tinha raiva do personagem, às vezes você sentia vergonha alheia por o personagem, e às vezes você ficava incomodada com as ações deles. Acho que foi assim que eu me senti o tempo todo, né? Mas o final, tirando a parte ali da entrada triunfal do santo com as crianças, a declaração dele foi muito fofa. E é isso, se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like aqui, compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e nos vemos nos próximos vídeos.